Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pois bem, hoje eu irei falar sobre as duas cidades que estão escritas no livro do Apocalipse. Uma está no capítulo 18 e a outra está no capítulo 21. São duas cidades mencionadas no livro do Apocalipse. São duas cidades importantes. Nós vamos falar sobre elas. Vamos lá. Está aí. Primeiramente, vou falar sobre esta cidade aí. Veja bem que ele começa dizendo, olha, chorando, pranteando e dizendo: ai, ai, da grande cidade, que estava vestido de linho finíssimo de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto, todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, da qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. E ele continua: exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa casa. Então o anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-o para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Então, aí esses versículos estão falando sobre a queda da Babilônia. Se você voltar em o capítulo 17, melhor dizendo, a partir do versículo 1, vai falar sobre a queda de Babilônia. Claro que não está falando da Babilônia lá e da Mesopotâmia, hoje país do Iraque. Claro que não. Então, na verdade, isso aqui está falando de Roma. João, ele escreveu o Apocalipse ali depois da década de 60, 70. Muito provável, ali na década de 60, João teria escrito o livro do Apocalipse. E muito provável ele está falando sobre a queda de Roma. Muito provável isso aqui é a queda de Roma. A Roma que oprimiu, matou os santos de Deus, a Roma que perseguiu os cristãos durante todo o período do seu império. Muito provável aqui está falando sobre a queda de Roma. Como João ele estava sendo perseguido pelo império, ele não poderia falar abertamente contra Roma, contra a cidade de Roma. Muito provável seria morto se alguém tomasse. E pode ver que no início desse livro ele fala que ele estava preso na ilha chamada Patmos por causa do Evangelho de Cristo. Patmos era uma ilha ali no Mediterrâneo destinada a prisioneiros. Roma mandava os prisioneiros para lá. Não era uma ilha onde tinha uma prisão. E João, ele escreveu e não poderia declarar abertamente que a cidade seria Roma. Então, ele usou uma figura de linguagem, ele usou
um outro nome, um pseudônimo para a cidade, vamos dizer assim, de Roma, dizendo que é Babilônia, queda de Babilônia, mas na verdade é queda de Roma. Ó, veja bem, veja um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre as muitas águas. Águas são povos, são nações, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Olha, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Então achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas. Fala da riqueza dela, e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e imundícias da sua prostituição. Fala da idolatria, da religião pagã. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Está vendo? Um mistério. Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Poxa, se está aqui Babilônia, a grande mãe das meretrizes, o nome, um mistério. Não poderia ser um mistério se realmente João ele estivesse falando da Babilônia que estaria no Oriente Médio. Mas ele fala, tinha escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. E então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Pelo que nós saibamos, Babilônia nunca matou nenhuma testemunha de Jesus. Babilônia não fez isso. Babilônia já estava acabada na época de Jesus. Então, já tinha o Império Babilônia, já tinha ido embora há muitos anos, já tinha sido destruído. Então, vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos. Quem os santos são os cristãos, aí do período do primeiro século, e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei com grande espanto. Então ele está descrevendo quem é essa mulher. E depois continua aqui o texto, você lê aí, se chegar à conclusão. Olha, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Ou seja, aqui está dizendo o seguinte: o mistério dessas 7 cabeças. São 7 montes. Todo mundo sabe hoje que Roma, a cidade de Roma, está edificada sobre 7 colinas, até o dia de hoje. Se você procurar aí, Roma é a cidade das 7 colinas. E ele diz também que são 7 reis. Claro, esses reis aí, dos quais 5, das quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Então, prossegue aqui, muito provavelmente isso aqui está falando da queda de Roma. E vai falando dos chifres, dos reis, pelejarão contra o cordeiro, tal. E vai falando sobre a destruição desta. Pode ver que ele destina aí 2 capítulos. João, ele escreve a profecia e vai falar sobre a destruição de Roma, e ele destina 2 capítulos. Então, e aí, quando chega aí lá embaixo, no versículo, ele fala, dizendo, ai da cidade, da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo de púrpura de escarlata, que em uma só hora ela foi. Diz aqui que a cidade ela foi uma cidade opulenta, né? Uma cidade rica, uma cidade cheia do comércio. E realmente Roma foi algo assim tremendo. Os coliseus, né, que foram construídos durante o Império, a cidade era uma cidade riquíssima. O maior império, o Império de Roma, ele caiu no ano 475. Então, era um império muito poderoso, um império que trouxe, claro, muito progresso para a época. As avenidas e as ruas
As vias foram abertas durante esse período aí da história, então houve um progresso muito grande, mas ela também trouxe muita destruição para os santos de Deus, os profetas, os homens do passado, os grandes homens de Deus aí. A Roma, ela trouxe grande destruição. Você pode ver que no versículo 24, e nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então, claro, sobre a terra aqui, terra de Roma, Império Romano. Então, fala que foram seduzidos pela sua feitiçaria. Então, fala sobre os mercadores, sobre o comércio da cidade de Roma. Roma era o centro do mundo na época. Todo o comércio era voltado para a grande Roma. Os imperadores que passaram por Roma, a cidade era uma coisa tremenda, uma coisa opulenta. Então, mas essa cidade, ela tinha muita idolatria, tinha muito paganismo, tinha muito devassidão, muita orgia. Eram pessoas que pecavam abertamente contra Deus. E também Roma, ela perseguiu cruelmente os servos de Deus. Perseguiu todos os grandes homens de Deus. Paulo, por exemplo, ele, muito provável, a Bíblia não diz, mas muito provável que Paulo tenha sido morto aí na década de 60 em Roma. Muito provável que foi decapitado ali em Roma, porque ele era um cidadão romano. Se você der uma lida na segunda carta de Paulo a Timóteo, no finalzinho, pelos dizeres da carta, ele seria decapitado, porque estava sendo oferecido como uma libação, como aspergido o sangue dele, porque a oferta de libação era derramado uma bebida forte ou um vinho sobre o sacrifício. Então, muito provável, falando sobre a sua morte, que seria o derramamento de sangue. Então, os profetas, os santos de Deus, foram mortos em Roma. E essa cidade, que achava que era eterna, um dia ela cairia. E como, de fato, ela caiu. Roma caiu no ano 475. Acabou. Roma foi destruída. Roma foi incendiada. Roma foi acabada, arrasada. Esse é o fim de toda a cidade terrena que caminha para o lado da idolatria, da perseguição dos santos, que faz todo tipo de erro, toda devassidão, e ataca a palavra de Deus e é contra os princípios da palavra de Deus. Mas eu quero falar de outra cidade também. Essa cidade é maravilhosa e ela está no capítulo 21, a partir do versículo 9 aí, Eu quero falar dessa cidade. A cidade de Roma já caiu, acabou. Mas nós somos salvos em Cristo, nós estamos aguardando uma nova cidade. Olha só, então veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe. Esta é a cidade que nós aguardamos. Essa cidade não é a Jerusalém terrestre atualmente, mas é a Jerusalém celestial que vai vir dos céus. Olha aí, a santa cidade, Jerusalém, Jerusalém, ou seja, lugar de paz, que descia do céu da parte de Deus. E outra, veja bem que essa cidade aqui, ela não é como Roma, é o contrário, uma cidade santa, fulgor. A cidade de Roma era uma cidade pecaminosa, uma cidade pagã, uma cidade que perseguia os santos de Deus.
uma cidade envolvida na idolatria e no paganismo, em toda espécie de bruxaria, feitiçaria e tudo quanto não presta. Mas a verdadeira cidade santa, a Nova Jerusalém, a Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ela tem um fulgor, olha aí, o fulgor, a glória de Deus. Olha, o seu fulgor é semelhante a pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe. E diz aqui que tinha uma grande alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. E vai dizendo que o tamanho da cidade ali, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, no versículo 14, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos. E ele vai descrevendo aí sobre a cidade. Olha, lá embaixo no 22 diz o seguinte: nela não vi santuário. No santuário aqui, templo. O termo grego naos, que é o templo. Não precisa de templo, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Olha aí, nela nunca mais, olha aí, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Veja bem que Roma, como eu já li, uma cidade totalmente pecaminosa, uma cidade mergulhada na devassidão, uma cidade que perseguia os crentes, os santos de Deus, mas ela foi destruída. Agora, esta aqui não, a Nova Jerusalém, a Jerusalém que desce do céu, onde a própria glória do Senhor, o esplendor do Senhor é que ilumina a cidade. E diz que nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, coisa impura. A palavra coisa imunda, coisa profana, a palavra grega é koino, que é algo impuro, imundo, que corrompe. Nem o que pratica a abominação. Abominação aí é uma coisa suja, horrível, detestável, que pertence à idolatria. E mentira, mas somente os inscritos, grafou, aqueles que foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que é Jesus. Então está aí, breve meditação sobre estas duas cidades, a cidade de Roma. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Então eu falei sobre as duas cidades, a cidade de Roma que foi destruída, que leva por nome Babilônia. Nós sabemos que não é Babilônia, que quando João escreveu, o Império Babilônico já tinha caído há muito tempo. João aqui está falando de Roma, uma cidade devassa, uma cidade idólatra, pagã, que perseguia o povo de Deus, e está falando da sua destruição. E Roma foi destruída no ano 475. E também fala da cidade de Jerusalém, ou seja, a Nova Jerusalém, não a terrestre, mas a que desce do céu, ou descia do céu. Está apontando para o futuro. Ele coloca aqui no passado, João, mas como é um livro profético, ele aponta para o futuro, a Jerusalém, que os santos um dia habitarão. É esta cidade que nós aguardamos, uma cidade eterna, onde não habita a injustiça e também não habita o pecado. Mas somente entrarão nesta cidade aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que um dia reconheceram a Cristo como seu Salvador. Essa escolha, ela é pessoal, ela é voluntária, é deliberada, não é algo coagido. A pessoa escolhe de livre e espontânea vontade e morar nessa cidade. A partir do momento que ele reconhece Jesus como seu Salvador, e que é um pecador e que precisa de salvação,
o seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. E quando ele partir dessa terra, o Jesus vier buscar a sua igreja, eles serão moradores dessa cidade que eu falei aí, toda essa riqueza no último, nos versículos aí do capítulo 20. Que Deus em Cristo abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.